Boa noite, povo amado, boa noite, meninas, boa noite, meninos, boa noite, mulheres. Chegou o frio, para quem gosta, e as comidas típicas que eu adoro. Eu não sou fã do frio, mas eu sou fã das comidas. Sou fã das comidinhas gostosas que tem no frio pra gente comer, dos doces típicos, da canjica, do chocolate quente. Maravilha, hein? E eu vim aqui mais uma vez aproveitar esse frio, vamos aquecer o nosso coração, vamos aquecer a nossa alma. Vim trazer uma palavra, quero que uma memória, trazer compartilhar aqui com vocês Deuteronômio 28, do 1 ao 15. Queria trazer essa palavra no coração de cada um que está aqui nessa noite, de cada um que vai ouvir essa palavra, que você seja edificado por ela. E já convido vocês a encurvarem a sua cabeça em reverência àquele que vive e reina para todo sempre, e vamos entregar a nossa oração para que o Senhor venha falar através da minha vida com o coração de cada um que vai receber essa palavra. Pai amado e Pai querido, em referência àquele que vive e reina para todo sempre, já coloco o Senhor Jesus à nossa disposição, mirantes e mirantes de anjos, meu Pai. Passa sua espada de fio de ouro de todo mal, de todo contra-ataque maligno, meu Pai, que vem tentar atingir, Senhor Jesus, que essa palavra chegue ao coração de cada um daqueles que precisam receber, daqueles que precisam ser ministrados por ela, meu Pai amado e meu Pai querido, que caia em terra boa, que dê frutos, que essa palavra venha alcançar o coração dos seus filhos, meu Pai amado, meu Pai querido, que eles sejam libertos, que eles sejam alcançados pelo poder da Tua palavra, porque o que liberta é a palavra, e a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluias. E lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 15, bênçãos decorrentes da obediência. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus, se vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra e dos seus animais. E benditas serão suas crias, suas vacas e ovelhas. Bendito será o cesto de cereais, bendito será sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrarem e benditos serão vocês ao saírem. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos celeiros, e em tudo que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra, e o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu como juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês serão chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do solo da terra, que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento dos seus pais. O Senhor abrirá o bom tesouro para o céu, para dar a chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. Só estarão por cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos que o Senhor seu Deus, que hoje lhe ordeno, para guardar e cumprir. Não se desvie de todas as palavras que hoje lhe ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Glória a Deus, aleluias. Essa é a palavra, Deuteronômio 28, que ele possa se cumprir na minha e na tua vida. Que Deuteronômio 28 comece a se cumprir na minha e na tua vida. Só que tem uma receitinha aqui para Deuteronômio 28 cumprir na minha e na sua vida. Existem alguns posicionamentos que a gente precisa se atentar para que a gente viva todas essas promessas lindas que tem aqui.
todas as promessas que tem aqui, todo o cuidado, todo o amparo do Senhor, todas as bênçãos que tem aqui, que começam a se cumprir na nossa vida. Mas para isso existe um caminho. O que eu quero falar para vocês nessa mensagem de Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência, que existem 3 tempos, que se chama Cronos, o Kairos e o Aion. Todo mundo já ouviu falar, né, de Cronos. Cronos é nada mais do que o corpo físico nosso tempo cronológico. Então, Cronos significa meses. Então, Cronos, como eu estava dizendo, nada mais é do que os dias, os anos, os meses, né, as horas. Esses são o Cronos, o tempo de Cronos. Aí existem que são o Kairos, que são o tempo da nossa alma, né, onde vai ser um aceleramento de Deus, o tempo do aceleramento de Deus, que é as janelas de Kairos. Essa janela de Kairos, ela abre e começam a acontecer as promessas que estão em Deuteronômio 28. E para que essas promessas comecem a se cumprir, que é o momento certo, é o momento oportuno, né? O tempo da oportunidade de Deus, que a gente fala, que é as janelas de Kairos, é o aceleramento espiritual, a gente começa a ver o cumprimento de Deuteronômio 28. E por que muitas coisas em Deuteronômio 28 ainda não está se cumprindo nas nossas vidas? Aí a gente precisa se analisar. A gente precisa analisar analisar o que está acontecendo sobre a sua vida, né? A gente tem que ver aonde a gente está errando, aonde ainda existem, né, legalidades abertas, aonde ainda existem portas que estão abertas sobre as nossas vidas, que a gente ainda não fechou, que a gente ainda não cancelou, que a gente ainda não rejeitou, que a gente ainda não anulou. E a gente precisa fazer esse conserto para que as promessas do Senhor venham a se cumprir sobre as nossas vidas, porque Deus tem prazer em abrir janelas de Kairos para mim e para você. Exemplo, as mulheres que estão aqui, que são do grupo de mulheres posicionadas, a gente está fazendo o relógio do Senhor. E nesse relógio, a gente está nesse tempo. Nesse tempo, no relógio de Kairos, a gente tá orando uma pela vida das outras, num relógio de oração de 24 horas. Então, quando a gente faz isso, a gente tá olhando a dor do outro, ajudando o outro, tendo um coração generoso segundo o Senhor. Deus também entra com aceleramento de Kairos sobre as nossas vidas. Também é um rompimento no mundo espiritual sobre as nossas vidas, porque nós estamos, a gente tá disposto a ajudar, a olhar para o outro, a ter empatia. Então Deus também tá vendo que a gente tá pegando a nossa dor, colocando no bolso e fazendo algo pelo nosso irmão, para aquele que tá precisando. Eu não sei se vocês já perceberam, mas no dia que a gente tá mais provado, no dia que a gente tá na prova, no dia que a gente tá no vale, no dia que tá doendo, no dia que a gente tá passando pela moinha, tá doendo, tá até sangrando, vem alguém e fala que precisa de uma palavra, vem alguém que precisa desabafar, vem alguém que precisa de algo nosso. Isso se chama o teste de Deus. Deus quer ver se a gente vai fazer nessa hora mesmo, ou se a gente vai pegar a nossa dor, vai colocar no bolso, ou se a gente vai falar pro irmão que a gente não pode, que a gente não consegue. Deus é especialista, né? Quando a gente tá na maior prova, na maior dificuldade, pode perceber que sempre acontece isso. Sempre vem alguém e fala, eu preciso falar com você, eu preciso desabafar algo com você, eu preciso trazer algo aqui pra sua vida, preciso compartilhar algo com você, não tô precisando da sua ajuda. E é nesse dia que Deus vai fazendo, é nesse dia que Deus vai movimentando, é nesse dia que há um aceleramento espiritual para as nossas vidas. Para não ficar só sobre as minhas palavras. As janelas de Kairos também mostra, né? Eu quero trazer um exemplo bíblico disso, das janelas de Kairos. Moisés atrasou o Kairos, porque o povo murmurava, né? O povo murmurou, ficou no deserto, um deserto que era para durar 40 anos, durou o quê? Era 40 dias e durou 40 anos, porque o povo murmurava. O povo não saía do murmúrio, né? Era uma murmuração, não tinha isso, não tinha aquilo, murmurava o tempo todo. Então, o que era para ser 40 dias virou 40 anos. Porque no Kairos,
é a decisão de Deus para nossa vida. É quando você entra numa aceleramento, numa janela de aceleramento para sua vida. Então, como que Deus vai acelerar alguma coisa se a gente está na murmuração? Se a gente não sabe agradecer? A gente não agradece nem o que a gente tem hoje. A gente não agradece a nossa vida, não agradece a nossa casa, não agradece a prova. Porque muitas vezes as provas que tem na nossa vida é que nos edifica. Essas provas é que nos leva do 1 pro 2. Essas provas que nos faz a gente ser mais forte. Essas provas que a gente passa que cria em nós uma resistência, uma resiliência, que cria em nós uma coragem, que nos leva a orar, que nos leva a subir no monte, que nos leva a ler a Bíblia, que nos leva a conhecer a palavra, que nos leva a ser libertos. Talvez se não fosse a prova que eu e você tivéssemos hoje, a gente não estaria onde a gente tá. A gente não estaria aqui, eu não estaria aqui ministrando, vocês não estariam aí ouvindo. Por quê? Porque não era o cumprimento. O nosso pensamento não estava no Senhor. A gente estava em tudo, menos no Senhor. A gente colocou todos os nossos desejos em todas as coisas, menos no Senhor. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. É Ele, por Ele e para Ele, todas as coisas. A gente tem que aprender, é Ele em primeiro lugar. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente coloca a nossa dependência no Senhor e tiramos a nossa dependência de pastores, de padre, de qualquer outra pessoa e colocamos a nossa dependência total no Senhor, o Senhor cumpre, o Senhor faz. Mas a gente tem que aprender a agradecer, até nas provas a gente tem que agradecer. Porque se não fosse a prova que eu e você tá, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Talvez se não fosse a prova que a gente tá, a gente não estaria lendo, não estaria buscando, a gente não estaria nesse rumo. Às vezes as coisas acontecem porque Deus quer nos levar pro prumo. Às vezes nem sempre vem aquilo como atraso, mas como um livramento, como um preparo, como algo maior, como Deus forjando o nosso caráter para receber aquilo que Ele tem para mim e para tua vida. Deus não reprova ninguém, Deus só quer aprovados. Tudo que nós fazemos pro Senhor, no seu reino, na tua justiça, tem resposta, tem saída, tem solução. Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem um amor, Deus sempre tem uma generosidade, Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem, tudo tem resposta, tudo estava preparado, irmãos. Há uma promessa linda em Deuteronômio 28, há uma promessa linda, mas a gente tem que ter cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje eu lhe ordeno. A gente tem uma ordenança. E muitas vezes a gente quer sem fazer nada pro Senhor. A gente só quer a bênção, mas a gente não quer aquele que nos abençoa. A gente não quer se entregar por inteiro. A gente não quer buscar. A gente não quer adorar. A gente não quer ler a palavra. A gente não quer ter tempo de intimidade com o Senhor. E não tem tempo, e não tem como eu e você rompermos. Não tem como eu e você somarmos, sair do 1 pro 2 se a gente não buscar, se a gente não tiver constância. Salvação é para todo mundo, libertação não, libertação é para quem acredita, libertação é para quem quer ser livre, porque sem a libertação você não vive, você sobrevive, vai ser uma vida sobre peso, vai ser uma vida de pesada, vai ser uma vida que você vai sobreviver, você não vai viver, você não vai ter para dar, vai pedir emprestado, vai ser o contrário. Mas como a gente resolve ser livre, a libertação é todos os dias, e libertação dói sim, assim como a gente renunciar à carne também dói. Mas tudo tem solução, tudo tem saída. Deus tem o melhor para mim e para você. Eu tenho certeza disso. O outro tempo que eu queria falar para vocês é o Aion, que é o tempo do eterno, né? O tempo que a gente vai viver lá na eternidade, lá em 2 Coríntios 4:18 fala, né? Das coisas que a gente vê e das coisas que a gente não se vê. Então, o tempo que não tem começo, é um tempo que não tem fim. Esse é o tempo de Aion. E como a gente começa a viver ele aqui, na Terra? Como a gente começa a viver o tempo de Aion na Terra? Quando a gente quer muito mais as coisas espirituais do que as coisas terrenas. Então a gente almeja por estar na presença, a gente almeja por ler a Bíblia, a gente tem saudade de ir no culto, a gente quer louvar, a gente quer agradecer. Nada mais do que é terreno nos agrada. A gente não se prende às coisas físicas, a gente se desliga, a gente se desprende. Aí a gente já tá vivendo um tempo de Aion. E esse tempo a gente também junta, pedrinhas aqui, pra nossa coroa e vai contabilizando. É o nosso foco final, né? É o Aion, é a eternidade, é o tempo coeterno. É nós chegarmos lá, alcançarmos
alcançarmos aquilo que o Senhor tem para minha vida, para sua vida, para nossa casa e para sua casa. E meu desejo nessa noite é que o Deuteronômio 28 venha se cumprir sobre a tua vida, que ela venha se cumprir de uma maneira linda, que você viva, que o fruto do seu ventre seja bendito, que a sua entrada seja bendita, que você seja bendito ao entrar, que você seja bendito ao sair. Deus tem tudo isso para mim e para você. Começa a trazer para a realidade. A palavra do Senhor, a gente diz que a gente tem que profetizar. Profetiza Deuteronômio 28. Eu quero viver as promessas de Deuteronômio 28 sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre os meus. Deuteronômio 28 vai se cumprir em nome de Jesus. Se não está se cumprindo, Senhor, aonde está eu errando? Aonde tem brechas? Aonde tem portas que precisam ser fechadas na minha vida? Aonde que eu preciso cancelar, rejeitar e anular? Espírito Santo, vem me convencer do erro, vem me convencer do pecado, aonde ainda tem legalidade, ainda tem porta aberta, aonde, Senhor Jesus, que eu tô errando, que eu não tô vivendo aquilo que o Senhor tem pra mim, as bênçãos, as promessas decorrentes da obediência, porque eu quero que se cumpra, eu quero que o meu celeiro seja cheio, eu quero que os meus filhos sejam abençoados, porque aqui na Deuteronômio fala que o ventre, que o fruto do nosso ventre será abençoado, eu quero meus filhos serão abençoados, e até aqui, Senhor Jesus, fala que até as crias das nossas vacas serão abençoadas, as nossas ovelhas. Então tudo que é nosso será abençoado, tudo aquilo que leva o nosso nome será abençoado. Por que não está se cumprindo na minha vida, Pai amado e meu Pai querido? Vai me mostrando, arranca as escamas dos meus olhos, destrona aquilo que precisa ser destronado, quebra aquilo que precisa ser quebrado. Eis-me aqui, falha, fraca, pecadora, vai me mostrando o caminho que eu devo seguir, aquilo que eu preciso me consertar para receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Se examine, irmã, se examine, irmão, mas Deuteronômio 28 tem que se cumprir na minha e na sua vida. Deuteronômio 28 tem que cumprir na minha e na sua vida. Aqui o Senhor fala que Ele nos vai colocar por cabeça e não por cauda. Se nós somos cabeça, nós vamos viver por cima e não por baixo. Porque se nós obedecermos os mandamentos, nós vamos obedecer e eu tenho certeza que Deus vai cumprir de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa, e as janelas de Kairos vão começar a acontecer na minha e na sua vida. Deus tem muito mais para dar, Deus tem muito mais para fazer. Não limita Deus, não limita Deus, não limita. Quem pede é escravo, você não é escravo, você é filho. Você é filho, filho acessa. Nós acabamos de ler isso em Deuteronômio 28. A gente tem que se posicionar, a gente tem que começar a decretar no mundo espiritual. Arruma a nossa casa, arruma nossos corpos, porque a gente é corpo, alma e espírito. Vamos fechar as ilegalidades. Talvez as coisas na sua casa estão quebradas, talvez tem muita bagunça, tem muita sujeira. Deus não habita no meio de bagunça, Deus não habita no meio da sujeira, Deus não habita em ambiente hostil, Deus não habita. Começa a organizar, talvez é isso, o espírito da miséria deve estar lá, o espírito da escassez, talvez é isso que está estacionando no mundo espiritual, eu não sei, a nossa alma a gente tem que matar ela todos os dias, porque a gente quer mesmo o que o mundo quer, a gente deseja as coisas do mundo, mas nós precisamos se analisar, como? Jejuando, orando, lendo a palavra, a única maneira. É oração, jejum e palavra, pra gente quebrar todas as ilegalidades que a gente abriu. A gente tem que renovar a nossa mente, a gente renova a nossa mente pelo Espírito, a gente renova a mente pelo Espírito. O dia tem 24 horas, tem pra mim, tem pra você. Por que que uns conseguem ler a palavra e outros não? Porque uns conseguem tirar um tempo pra ler e você não? Vamos parar de reclamar, vamos parar de dar desculpa. Vamos parar. Eu tenho uma frase comigo que eu aprendi há anos atrás, que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Para de dar desculpa para você mesmo. Começa a encarar, começa a ler, começa a buscar, começa a ter uma intimidade com o Senhor, começa a ter uma vontade. Joga as muletas que você carrega do eu não consigo. Você consegue. Eu consigo, você também consegue. O dia tem 24 horas. Joga essas muletas. Muleta estaciona. Muleta te para. Joga essas amuletas fora. Deus te chamou, você não foi para ficar parado, não. É em movimento. O Espírito Santo, ele se movimenta. O Espírito Santo vai achar a gente no movimento. O Espírito Santo vai falar comigo e com você quando a gente estiver movimentando. Quando a gente estiver fazendo algo para o Senhor, quando a gente estiver trabalhando. Começa a se movimentar, começa a fazer as coisas para o Senhor. Deus tem muito mais para mim e para você. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Vamos se posicionar no mundo espiritual, vamos fechar as nossas brechas, as nossas legalidades e vamos viver aquilo que o Espírito Santo tem para nós aqui, ó,
Em Deuteronômio 28, as promessas lindas que vão cumprir na nossa vida. As promessas lindas que vão cumprir. Fecho com essa frase. Deuteronômio 28, 13. O Senhor porá por cabeça e não por cauda. Só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe ordeno para guardar e cumprir. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha entrado no seu coração, que você realmente possa que tudo que está aqui, todas essas promessas lindas decorrentes da obediência, venha se cumprir na sua e na minha vida. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade de poder compartilhar a palavra com vocês. Desejo a todos uma ótima noite e que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.